Não, você que grava? Glória a Deus, bom dia, shalom, shalom. Shalom, shalom, bom dia. Vamos lá? Glória a Pode Deus. orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Sim, Estamos aqui na tua presença mais uma sim, vez para a contagem do Homer desse dia, para a obrigado. porção que o Senhor tem para nós nesse dia. Sim, E Pai. nós, ó Pai amado, queremos, nos interessamos, estamos abertos, ó Pai amado, ao Senhor para Isso, nos alimentarmos e aleluia, absorvermos os nutrientes necessários para esse dia nas nossas vidas. aleluia. Que não nos percamos disso, que não desprezemos Isso, isso, mas que nos alimentemos isso, de acordo com aquilo que são as realidades do céu, isso. para que verdadeiramente possamos romper nessa terra, possamos romper com as estruturas, com os sistemas, com a nossa própria vida, com as mentalidades corrompidas, com as coisas, ó Pai amado, que foram distorcidas na nossa Sim, vida, que sejam colocadas no lugar. em nome de Jesus. Precisamos desse alimento. Nos fala, ó Pai amado, ao coração, Sim, para que Pai. verdadeiramente nos abramos a Ti e possamos assim, ó Pai amado, fluir em nome de Aleluia. Jesus. Guarda nossas casas, nossas famílias, Sim, guarda a rede, guarda a vida do apóstolo, da apóstolo, sim, seus filhos. Cobre-nos com teu sangue, tenha sim. misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amado. Então vamos começar aqui compartilhando essa tela, de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocou. Shalom, shalom, pastora Margarida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu acho que eu posso compartilhar a tela ou a profeta tem que compartilhar? Como que é? Eu Deixa eu vou ver liberar aqui. aqui. Vou colocar vocês como um anfitrião, tá? Só um pouquinho. Tá bom. Aleluia. Pronto. Pronto? Aleluia. Graças a Deus, Ele é bom. O Senhor é bom. Onde está? Aqui. Ah, peraí, eu vou ter que mudar aqui. Aqui, contagem do homem. Agora vai dar certo. Aqui, aqui. Então, amados, como o Senhor tem permitido, né, nós chegássemos aqui a essa conclusão a respeito de como Ele gostaria que a gente trabalhasse a contagem do Homer, o Senhor nos deu aqui o tabernáculo e no lugar da vida, não é? Ele quer que nós venhamos a nos manifestar. Há um pão da presença de Deus aqui, né? Nós colocamos a Páscoa no átrio e a contagem do Homer. Tem uma medida de revelação e de prática do que nos tem sido impartido pelo eterno Deus, numa caminhada de fé em fé, de glória em glória, até Pentecostes. Por que colocamos dessa maneira? Porque tem uma medida mesmo que o Senhor quer derramar para nós, para que os fundamentos que foram colocados em nossas vidas a partir da Páscoa, eles se manifestem de maneira prática. Porque aquilo que Deus faz dentro do nosso coração, amados, da nossa mente, nosso intelecto, da nossa alma, precisa ser colocado em prática, porque senão é só uma filosofia, ela vai ser totalmente vã, ela não vai trazer mudança para nós. Porque Tiago fala que aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ele está enganando a si mesmo. Então o Senhor fala para nós: olha, eu quero te dar uma revelação pelo meu espírito, quero estar revelado diante dos teus olhos. Então, vocês cumpriram a Páscoa, vocês têm um novo fundamento de caminhada, de cultura, de destino, de lugar onde vocês vão se manifestar, que é no reino dos céus, para poder influenciar o império das trevas aqui embaixo. Vocês vão vencer o império das trevas, vocês já venceram a cultura da terra. Então, agora eu quero que vocês manifestem o reino. Para isso, eu vou colocar o meu espírito. E aí, o Senhor nos deu esse entendimento, passamos aqui pela Páscoa e agora nós entramos aqui no lugar da verdade, onde nós temos as emanações do Espírito de Deus, esse candelabro. Então, hoje nós estamos na sexta manifestação do Espírito de Deus. E o que ele quer fazer? Ele quer iluminar o corpo. O Espírito revela Cristo. O Espírito traz a manifestação, o poder de Cristo a nosso favor. Ele é encarregado de revelar o Cristo vivo. Então, o espírito do conhecimento de quem é Cristo, ele quer trazer as realidades de Cristo para nós. Qual a autoridade de Cristo? O que Cristo conquistou para nós? E conforme vamos tendo intimidade, ou seja, conforme vamos caminhando em conhecer a Cristo, através do Espírito que o revela, nós teremos força, nós teremos sabedoria, nós teremos todas as outras emanações do Espírito, porque nos envolvemos com o Espírito Santo que nos revela o Cristo vivo. Deus, ele quer que nós venhamos a conhecer o Cristo morto, sim, como Paulo fala. Eu conheço a Cristo e esse crucificado. Porque se não passarmos pela cruz com o Cristo vivo, nós não conheceremos o poder da ressurreição. Jesus, ele só pode ressuscitar aquilo que foi morto. Então, se morremos em Cristo, com Cristo, através de Cristo, aí nós vamos ter o poder da ressurreição.
E essa ressurreição, ela foi preparada pelo amor do Pai, mas na manifestação do Espírito Eterno, que apresentou o sangue de Jesus, totalmente vivo, na presença do nosso Deus, para que nós tivéssemos acesso ao trono de Deus. E esse trono de misericórdia que está estabelecido, ele vai chamar as nossas vidas. Venham, venham, venham receber a minha vida. A vida que é poderosa, a vida que é santa, a vida que é imaculada. E haverá transformação para vocês. Não trabalhem naquilo que vocês são. Não trabalhem em Adão, trabalhem em Cristo, porque ele já mora dentro de vocês. E esse pão da presença aqui, ó, ele é iluminado pelo candelabro de Deus. A luz do Senhor, ele vem para iluminar esse lugar da verdade, que é justamente aqui o altar da adoração e o altar do alimento. Sem a luz para iluminar o altar do alimento, não tem como ir adorarmos. Então, o Senhor hoje está te convidando, me convidando. Nessa semana, onde vocês me conhecem, eu quero trazer a luz da minha revelação. Vocês se alimentam do meu Cristo, vocês têm relacionamento íntimo com Ele, e vocês vão para a adoração. Nós vamos ver aqui, de acordo com aquilo que o Senhor for colocando no nosso espírito, em relação às pessoas que conheciam ao Senhor de uma maneira tão íntima, que aquilo que estava no coração deles transcendeu, do coração de Deus, transcendeu o coração deles, encheu o coração deles de atitudes, como Davi, como Neemias, como Enoque, e colocamos aí. Pessoas que andaram tão intimamente com Deus que poderiam sentir o coração de Deus pulsando dentro do coração deles, e a partir disso eles tomaram atitudes, amém? E aqui depois nós colocamos, né? Se nos submetermos aos pães da proposição, das propostas, Deus trabalhando com as propostas, falou aqui, ó, eu tenho essa realidade para você, você vai querer ouvir a minha voz, então está aqui, essa é a realidade. Você vai querer a verdade da minha palavra ou você vai querer a realidade da terra? Vamos tirar aqui um pouquinho enquanto vamos falando a respeito disso. Porque a realidade da terra, ela não quer dizer a verdade. Ah, mas, irmã, isso que eu estou vendo é real. Isso que eu estou vivendo é real. Você não vê que eu estou passando por uma escassez? Você não vê que eu estou passando por uma enfermidade para a morte? Você não vê que eu estou passando... Sim, nós podemos ver todas as coisas como reais. Mas eu quero dizer que diante da palavra de Deus, ela pode ser mentirosa. E é disso que Deus fala para nós quando nós permitimos que a luz do Espírito que está nesse candelabro, na manifestação do candelabro, ela pode vir e trazer a revelação da verdadeira verdade, não da realidade que você e eu estamos vivendo. O meu casamento, já falamos sempre aqui, meu casamento era um fracasso, era realidade, duríssima realidade, totalmente, aos olhos humanos, irreversível. Mas o Senhor falou, eu tenho uma nova verdade para você. Você vai querer, Alexandre? Você vai querer, Fátima? Se vocês quiserem, eu tenho poder para mudar essa realidade, porque é uma realidade mentirosa. Ela não liga com a minha palavra. E por que começamos a ter verdadeiramente experiências com a verdade de Deus em relação ao nosso casamento? Porque nós entramos em lugar de conhecer aquilo que Deus tinha para nós. Conhecermos o coração de Deus em relação a um casamento. Você conhece o coração de Deus em relação ao problema que você está enfrentando? Se você conhecer o coração de Deus em relação a isso que eu e você enfrentamos, nós vamos ter vitória. Agora, se nós não nos envolvermos com o conhecimento do que Cristo diz em relação àquela realidade, nós estaremos fracassados. Porque é o conhecimento de Deus que vai trazer, a palavra de Deus diz lá, acho que é em Daniel, que fala, o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Então, se você tem intimidade com esse Deus, depois vamos falar um pouquinho do que é esse conhecer. O conhecer revelado que Deus trouxe ao meu espírito hoje é um conhecer onde é reflexivo. Você olha para Deus e Deus olha para você. Você se achega a Deus e Deus se achega a você. E é algo em que vai trazer uma troca de substâncias. Eu vou trocar a minha pecaminosidade, a minha imperfeição, e Ele me dá a santidade dele. Ele vai me dar o poder dele. Ele vai tirar a minha ignorância espiritual e eu vou entrego para ele a ignorância espiritual e ele entrega para mim a luz do seu conhecimento, a luz da sua verdade e a luz daquilo que é a realidade que Cristo executou na cruz do Calvário. E é uma realidade eterna. O sangue de Cristo fala eternamente e continuamente a nosso favor. Então, nós vamos poder pegar essa realidade que agora o Senhor está descortinando diante do conhecimento dele. O que é esse conhecimento? É você e eu entrarmos numa caminhada como Enoque andou. Eu fui pesquisar ali um pouquinho, aí foi tão interessante, até já falamos isso hoje, o meu esposo chegou e falou assim, eu queria saber o que era Judá, não é?
Aí meu esposo pegou e falou, eu falei, acha aí um lugar que tenha ajudar, né? O nome para eu olhar aqui para ver o que quer dizer ajudar, não é? Eu queria ver se tinha conexão com uma outra palavra que eu estava pesquisando. Aí meu esposo procurou, ele falou, aqui, Gênesis 38, tem. Aí eu peguei, entrei lá. Aí enquanto eu estava pesquisando o nome, ele falou para mim, nossa, que coisa, hein? Deus matou mas Enoque ele tomou para si. Amados, que coisa maravilhosa. A partir disso, eu comecei a pesquisar aqui e fui olhar a palavra andar. E sabe o que é a palavra andar dentro de dos significados da palavra andar? Que Enoque andou com Deus e o Senhor o arrebatou para si? Quer dizer que Deus sussurrava, Enoque sussurrava. Deus falava, Enoque falava. Quer dizer, uma caminhada íntima, onde sussurros são ouvidos. Quer conhecer a Deus? Sei. Ande no sussurro de Deus. Quer conhecer a Deus? Ande naquilo que Enoque andou. Veja, Enoque foi arrebatado para si. Deus o arrebatou para si. Foi exterminado, porquanto não permitia que o Cristo fosse da linhagem dele. Não é? Deus tinha uma linhagem, tem que ser de Judá, tem que ser de Judá. O primogênito. Então, vamos lá, vamos colocar a semente do Cristo vivo. Bom dia, pastor Gilberto. Shalom, shalom. Vamos colocar aqui o Cristo vivo para funcionar através de não quis. Então, ele tirava a semente do Cristo vivo na hora da sua sexualidade. Ele era perverso. Então, o que o Senhor fez? O Senhor o exterminou. Ele era perverso de coração. Eu acho que é sim. Se não for esse, é o próximo. Mas o que eu quero falar hoje é a respeito de, às vezes, tirarmos a continuidade de Cristo dentro do nosso coração, porque não o conhecemos. Aquele homem, se ele era perverso, ou se ele tirava a sua semente no momento da semeadura, que ele teria que fazer na sua esposa, o Senhor o matou. Perversidade e arrancar a semente, abortar a semente de Cristo, vai trazer morte para nós. Então, ele não conhecia Deus, nem num aspecto, nem no outro. Mas Enoque andava com Deus. E Deus sussurrava, ele tinha intimidade com Deus. E as suas essências foram sendo trocadas de uma maneira tão profunda que Deus arrebatou Enoque para si. E nós podemos hoje, pelo Espírito de Deus e na nossa caminhada de contagem de Homer, onde as realidades poderosas do Senhor, que aí sim são verdades, são inabaláveis, elas não mudam jamais. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, que é Espírito e vida, não vai passar jamais. Então, o que vai acontecer conosco? O Senhor vai pegar a nossa alma e vai transferir para um lugar de tanta segurança, lá no esconderijo do Altíssimo, e o nosso corpo vai junto. Então, haverá cura para as nossas enfermidades mentais, haverá cura para as nossas enfermidades no corpo, haverá cura para nós, porque as realidades de Deus estarão nos transferindo cada vez mais para o céu, porque o conhecemos de maneira tão íntima que as substâncias estão sendo trocadas. As substâncias, elas estão sendo coadunadas. Aquele que se une ao Cristo é um com o seu Espírito. Então, nós tornamos assim, unidos. Então, nós nos misturamos com Ele. Estamos amalgamados a Deus. Estamos misturados com Deus agora. E essa mistura, ela procede do conhecimento que a luz do Espírito Santo quer trazer para nós. Eu te revelo Cristo. E Cristo vai sendo desvendado. E nós, com o rosto descoberto, vamos vendo a luz do Cristo em nós. E essa luz vai entrando e vai modificando a essência adâmica, maligna, que está dentro de nós. E aí nós paramos de nos esforçar. Os espíritos de religiosidade que chamam pela força do nosso braço, eles vão desaparecer da nossa vida. Porque às vezes queremos vencer o pecado sem o Cristo, sem a crucificação do Cristo. Isso é impossível. E Deus jamais preparou isso para nós. Quando Deus fala lá em Gálatas, a respeito, você começou bem, quem te enfeitiçou? Se você está andando neste lugar, você está andando em duas manifestações. Se andamos sem o poder de Deus para transformar a nossa carne, nós estamos andando em duas manifestações que são iniquidades diante de Deus. A feitiçaria, porque Paulo fala, quem te seduziu, quem te enfeitiçou, ou seja, quem veio e trouxe um véu nos teus olhos, aquele véu maligno do encantamento aos teus olhos, para que você quisesse se aperfeiçoar no poder da tua carne. E depois, por conta ser uma idolatria, porque achamos que podemos fazer alguma coisa de nós mesmos, então nós entraremos em outra iniquidade. Mas o Senhor está falando para nós, olha, eu comecei o trabalho em vocês porque vocês creram na palavra da pregação que eu enviei para vocês. Vocês receberam o Espírito da promessa por causa daquilo que eu anunciei ou porque vocês estavam cumprindo a lei? Então, se nós aprendemos a andar em Deus, Deus nos faz obedecer através de uma caminhada de sussurro, onde a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deixa de ser interessante para nós.
Porque às vezes você fala, não, pastora, mas eu estou fazendo tudo certinho. Aqui, está tudo bonitinho. É um bem que eu estou fazendo, sim, mas ela tem uma fonte maligna, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estávamos falando aqui hoje a respeito da língua bífida, da obra partida, da obra de uma língua que não sabe falar a respeito daquilo que é só da árvore da vida. A árvore da vida que está no meio do jardim. Há uma outra árvore no jardim. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é o adâmico, ela é o carnal, ela é o demoníaco, ela é a iniquidade, ela é a maldade de Satanás que vem contra nós. E ela quer se manifestar. Mas, por causa de Cristo, essa árvore pode estar sepultada nele. E ela pode, pelo batismo, estar sepultada nele. Adão, que se alimenta dessa árvore, foi sepultado junto com essa árvore. Mas ela quer se movimentar, ela quer se manifestar. E o Senhor fala, olha, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo. Tem alguém dentro de você, tem desejo dentro de você que quer manifestar isso. Então, nós precisamos tirar a máscara do... Não, eu não, imagina. Pastor, eu sou crente. Ah, que é isso? Eu sou filha de Deus, eu não tenho esse sentimento. Não. Então, Jesus deveria ter te recolhido. Você já está perfeito? Não é? Mas temos sentimentos ruins, amados, de raiva, de ira, de competição, de inveja, de rancor, de ódio. Esses sentimentos é inerente à nossa natureza, ainda que ela esteja sido mortificada. O Senhor fala, considerai-nos mortos ao pecado, vivos para Deus. Então há um considerar, um meditar. Considerar para que venhamos a executar a consideração que nós fizemos, a meditação que fizemos. Não, você vai ficar aí, velho homem, você vai ficar aí. Porque senão não haveria necessidade de aperfeiçoarmos-nos em Cristo. Ele fala para nós, vocês vão se aperfeiçoar em mim. Através de Cristo fez perfeitamente na cruz. Então nós tomamos a obra da cruz, colocamos dentro de nós e permitimos que ela faça o seu efeito. Mas o Senhor está falando pelo Espírito do conhecimento que eu trago para vocês. Vocês conhecem a minha essência. E quando o pecado bate a porta de vocês, vocês vão entender que verdadeiramente vocês não precisam se dobrar mais ao pecado, porque há uma nova natureza que vocês devem conhecer. O que eu devo conhecer? A minha nova natureza, que é Cristo. Eu devo conhecer a Cristo. Deixe Adão para lá. Ah, pastora, mas sabe o que é? Eu preciso ter entendimento das coisas do mal. Claro que precisamos, não é isso que eu estou falando. Nós vamos ser aqueles crentes que nunca podem se expor a nada que seja do adversário, num conhecimento das obras do adversário. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ignorância espiritual em relação às artimanhas das trevas. Paulo fala, olha, porque conhecemos os seus ardis. Mas eu estou falando de meditação naquilo que o adversário faz. Uma mente cativa, onde aquilo que é o bem nunca consegue chegar ao nosso coração. Nós gastamos tempo, ao invés de pensarmos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem algum louvor, tudo que é respeitável, tudo que tem uma virtude, seja isso que ocupa o seu pensamento. 8 virtudes ali, Paulo traz em Filipenses 4. Não, aí nós meditamos. É porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque isso aqui me tiraram, hein? Nossa, me deram uma tirada no grupo, mas fizeram uma coisa tão ruim para mim, e que isso, e que aquilo. Você medita naquilo, e aquilo vai criando uma raiz, e aquilo vai entrando como uma língua bifurcada dentro da sua alma. Falamos sobre isso hoje, a respeito de língua bifurcada. E o que é uma língua bifurcada? Como ela trabalha? Ela trabalha aqui, ó. Ela trabalha no espírito da nossa mente. Ela vem, traz uma seta maligna. Ela trabalha com 2 tipos de manifestações. Uma, para procurar tragar o nosso espírito, trazê-lo por corrompido, contaminado. E o outro, ela vem trazendo a nossa alma. Aí ela traz uma ferida na nossa alma. Ah, você viu o que o fulano fez? E aí o que acontece? Vem uma seta incendiária. E aí nós levantamos o escudo da fé e protegemos a nossa mente em Cristo. E a nossa mente fica fortalecida no Senhor. Mas nós permitimos que ela entre na nossa alma e ela machuca a nossa alma. E ela faz uma semeadura de ovos malignos, porque a língua bífida, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como nós só entendemos daquilo que é bem, mas eu fui curada, é um bem. Não, mas o fulano falou isso para mim, olha que elogio maravilhoso, ele me ama. Tudo mentira. Porque veio dessa árvore maligna. E nós, às vezes, não conseguimos discernir a fonte. E aquilo vai semeando aqueles enredos, aquelas coisas terríveis que vão entrando na nossa alma e machucando, ferindo a nossa alma. Mas aqui dentro, está repreendido em nome de Jesus. Mas você não repreendeu o sentimento que entrou. Mas eu não repreendi aquela machucadura que entrou. E aí ficamos contaminados na alma. Eu repreendi aquela palavra.
Isso não vai pegar em mim, mas e o sentimento você tratou? E aquele desgosto que você ficou naquele momento que você recebeu aquela palavra, você tratou? Porque senão ele não está repreendido, ele está ativo e está procurando um lugar onde ele possa pousar. Maldição sem causa não encontra pouso, mas o nosso sentimento começa a trazer um lugar de pouso para aquilo. Levantamos o escudo da fé e dizemos os jargões evangélicos: está amarrado, está repreendido, aqui não pega. Não? E por que te pegou? Porque os sentimentos e o pensamento deram aval para que o adversário pousasse. Por isso precisamos sair desse lugar de sermos automáticos nas palavras, de jargões evangélicos, sem nenhuma realidade. Porque é exatamente isso que Deus está condenando na vida daquele que é perverso. Quando o Senhor chamou aqueles homens que expulsavam demônios e não conseguiram expulsar o demônio daquele jovenzinho, o que o Senhor falou para ele? Ó, geração incrédula e perversa. E o que quer dizer perverso? Quer dizer mudar a versão. Então, nós mudamos a versão da palavra de Deus e ela cai por terra. Aquela semeadura que deveríamos permitir que Cristo fizesse em nós através da intimidade, do conhecimento dele, isso é lançado por terra. E aí o que acontece? Nada é gerado. Então, o Senhor traz uma intimidade conosco. Nós gastamos tempo com ele, mas aí depois vem o calor da batalha. E aí aquela palavra quer se enraigar, quer criar raízes, quer ser forte, quer ser potente. Mas aí o adversário fala para você: ah, mas você vai fazer isso? Não precisa. Ó, ninguém faz isso. Todo mundo faz diferente. E aí o adversário vem com a língua bífida dele. E ele vai roubando cada semeadura que Deus fez. E aí nós vamos pegando a palavra de Deus e jogando fora, por conta da realidade dura que estamos vivendo. O povo de Deus lá, quando Deus chegou para falar: vamos sair dos ditames dos satanás, vamos sair do Egito, Moisés começou a falar, começou a trazer a palavra: nós vamos sair, sejam fortes, vamos animar, vamos sair desse lugar. Palavra de Deus, Êxodo capítulo 6, se eu não me engano. Mas havia sobre eles um espírito de dura aflição e de servidão. O espírito de servidão estava sobre a vida deles. Então aquilo lhes cauterizava toda a manifestação da palavra de Deus que vinha. Então, às vezes, você está imerso, e eu estou imerso, num ambiente de cativeiro tão forte, tão terrível, que a palavra de Deus vem. A palavra de Deus é anunciada. As boas novas do Senhor vêm para quebrar cadeias e grilhões. E nós queremos começar a conhecer, a ter aquela intimidade boa. Deus sussurra, eu sussurro. Ele fala, eu falo. Eu me acheguei a ele, ele se achegou a mim. Mas eu não permito que o achegar chegue no momento do clímax, onde ele possa verdadeiramente semear aquela palavra na potência que ele quer, e aquela palavra correr, e encontrar um útero fértil. E aí, ela vai entrar no útero do nosso coração e nós vamos segurar aquilo maravilhosamente, falar: não, não vai roubar o meu filho. Eu estou acabando de gerar Jesus. Jesus está encarnando em mim pelo conhecimento que eu tive dele, pelo relacionamento que eu tive agora com ele. Então, isso vai ficar em mim. Mas a força da realidade vem sobre nós, a realidade maligna, a realidade geracional. Ah, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, meu tio foi assim, meu avô foi assim, todo mundo foi assim. Eu vou ser também. Que solução há para mim? Não sou melhor que os meus pais. Ei, o grande profeta do Senhor falou isso: não sou melhor que meus pais. O geracional dele ali estava gritando para que ele entrasse em lugares de cativeiro, como verdadeiramente entrou. Ele foi parar debaixo do zimbro, onde a raiz de amargura, que é a essência dessa planta, o zimbro, tomou a vida desse profeta. E ele se alimentou da comida e depois parou pelo meio do caminho. O Senhor falou: essa comida que eu estou te dando 2 vezes é para você andar 40 dias, até lá em cima do monte. E ele parou no meio, ficou na caverna. E o Senhor precisou vir falar com ele: vamos, Elias, eu tenho algo novo para você. Tenho algo diferente. Você está vendo toda essa movimentação e todo esse barulho? Saia do barulho. Saia das manifestações. Sabe, amados, é tão tremendo isso que quando ele foi se movimentar para deixar o seu manto para Eliseu, ele falou: só olha para mim. Não olhe para o sobrenatural que estiver ao meu redor. Sabe por quê? Porque ele tinha tido uma experiência antes. O Senhor deu uma experiência antes para Elias. Não olhe para o sobrenatural. Não olhe para aquilo que está ao meu redor. Pare de ficar olhando para o fogo, para o vento, para o terremoto que quebra. Sim. Pare de olhar para aquilo que te chacoalha. Olhe para mim. Ouça a minha voz. Sua voz é suave como um sussurro. Falei já na outra ministração. Mas o que eu gostaria que ficasse agora, o sussurro que chegou até o ouvido de Elias.
O conhecimento que ele tinha de Deus era tão poderoso, tão tremendo, e que Deus precisava tratar o geracional dele, e Deus falou para ele, não olhe para nada dessas manifestações. Ouça o meu sussurro. Se achegue a mim. Aí Elias cobre o seu rosto e vai ouvir o que Deus tem para falar para ele. E o que Deus tem para falar para ele é um comissionamento. Olha, você vai fazer 3 coisas para mim ainda. E depois que Deus dá o comissionamento para ele, Deus fala para ele, tem mais gente que não se dobrou. Vou te consolar. Tem mais gente, não é só você, querido. Então tem mais gente na mesma situação que você está. O Pedro avisou isso para nós, lá nas suas cartas. Olha, esteja tranquilo com o que você está passando, porque tem um povo aí que está na mesma prova que você, no ardente fogo do Senhor. Saiba que tem um monte mais de pessoas, não é só você que está nisso. E você não precisa desistir, porque eu estou tratando com o meu povo, e o meu tratar é para que me conheçam. Amados, e esta é a vida eterna, conheçam ao Senhor. E às vezes achamos que Deus está tratando conosco para vivermos no temporal. Deus está falando, eu quero que você creia para a eternidade, porque eu quero que você me conheça como Enoque me conheceu e caminhou comigo para a eternidade. Agora, nós estamos vivendo uma vida temporal nessa terra e estamos ocupados que Deus sacie as nossas vontades para essa terra e estamos permitindo que o adversário nos engane, porque ele quer que nós vivamos nessa terra e Deus está falando para nós, eu quero que você suba, porque a tua vida, para mim, é para a eternidade. Porque eu comprei você para que você passasse na terra, vencesse a terra, vencesse os ditames da terra, vencesse o império das trevas e fosse morar comigo eternamente, na luz. Manifeste luz aqui agora, porque você já é um habitante da luz, ei, Calafi. Você já é um habitante da minha glória, ei, Calafi, canai. Você não precisa ficar debaixo da língua bífida. Você não precisa ficar debaixo dos ovos da serpente. Você não precisa se acostumar com uma natureza maligna que está dentro de você. Você não precisa de nada disso. Você pode vencer a natureza adâmica. Você pode levantar o escudo da fé e não permitir que a língua bífida mude o espírito da tua mente e volte a ser o espírito da mente adâmica. Tenha a tua mente conquistada em mim, porque eu estou trabalhando a teu favor. O teu rosto está descoberto agora. Venha para mim. Não permita que a força da tua realidade te faça escravo e cativo como aquele povo foi feito diante daquilo que Moisés chegava para anunciar. Um povo que depois pereceu no deserto, porque foi um povo que eu queria levantar por um exército, porque eu o chamava de tropa. Eu o chamava de... Como chama? Agora eu não lembro, mas ele chamava como se fosse um exército arregimentado para a guerra, mas era um povo desorganizado. Era um povo tão terrivelmente incrédulo. E o Senhor tratou com eles. Deus o queria salvar. Deus falou, olha, eu vou tomar vocês como meus filhos e vou te levar nas minhas asas. Mas aquele povo tão endurecido no coração, porque não conhecia o que Deus queria fazer. Então, o que Deus quer falar para você e para mim hoje, ei, conheça o que eu quero fazer, conheça a minha pessoa, quem eu sou. Agora, nós falamos a respeito do espírito de entendimento, que é um espírito que percebe como Deus funciona. Mas aqui colocamos Neemias, colocamos Davi e colocamos Enoque, porque foram pessoas que conheciam a Deus na sua essência. Então, quando Davi cortou um pedaço da orla do manto de Saul, o espírito bateu no coração dele. Ai, não me pesou o coração. Porque conhecia a santidade de Deus. Conhecia como Deus gostava das coisas. Ele tinha uma intimidade, ele era fino no sentido da honra. Davi se perdeu naquilo que havia uma maldição hereditária sobre a vida dele, a parte da perversidade sexual. E desagou lá em Salomão, onde ele teve mais de 1000 mulheres. Começa em Jessé, possivelmente antes ainda, não é? E a genealogia foi chamando algumas coisas sobre Davi, e Davi verdadeiramente se entregou a determinados tipos de pecados e passou um ano inteiro sem ter consciência de pecado. Mas em outros lugares nos quais ele conhecia Deus, aquilo lhe era muito fino. Neemias, quando aquele povo chega falando, olha, como está a nossa cidade? Tenha cuidado com a pergunta que você faz, não sei se eu já falei isso. Mas às vezes nós falamos para a pessoa, está tudo bem com você? Você está preparado para ela responder que a casa dela está demolida? Às vezes nós fazemos isso, tudo bem, assim, como quem não quer nada. Aí, de repente, vem lá no WhatsApp, minha casa está uma porcaria, que meu marido está assim, meu filho está assado, cozido, frito, e o meu ministério, e eu estou machucado, e eu estou ferido, tal. Então, Neemias fez uma pergunta ali,
maravilhosa. Eu estou encerrando a minha parte. Fez uma pergunta ali maravilhosa. Como está o nosso povo? E aqueles dois homens chegaram, dois ou um, não lembro mais, chegaram as notícias ali. E falaram para ele, as portas da nossa cidade estão queimadas. As coisas da nossa cidade estão horrível. Nosso povo está em miséria. E ele se abalou. Ele tremeu. Sabe por que aquele homem tremeu? E se pranteou na presença de Deus e jejuou? Porque ele captou o coração sensível do nosso Deus. E ele sabia que precisava fazer alguma coisa por Jerusalém. Precisava fazer alguma coisa. Quando conhecemos o coração de Deus, nós podemos nos envolver com as causas de Deus. Mas se o coração de Deus não é revelado a nós, não capturamos, não captamos o coração de Deus, nada nos é indiferente. Não nos envolvemos com os problemas. Não nos envolvemos com absolutamente nada. Não queremos verdadeiramente ver o que Deus está vendo. Davi viu o que Deus estava vendo. Um rei que estava sendo tocado na sua orla, o coração dele palpitou. Como está a nossa sensibilidade ao conhecimento da santidade de Deus? Vejamos que nosso apóstolo está com um tempo de oração às 4 da manhã, por horário de Brasília, às 3 da manhã, para o horário lá da cidade de Comodoro. E por quê? Para arrependimento. Porque o coração de Deus está pulsando. O meu povo está pecando contra mim. O meu povo está pecando contra mim. Alguém tem que captar isso e externalizar, colocar para funcionar e falar assim, vamos nos cobrir de pano de saco. Vamos entrar num período de arrependimento, vamos prantear. Como é que fala? Rasgai o vosso coração e não a sua veste. Entra na minha presença, lamentai, chorai diante de mim. Chorem os ministros do Senhor. Entre a porta lá e o altar. Chorem. No lugar do sacrifício, chorem. No lugar da verdade, chorem. Vão para comer o pão da presença, mas aceitem a proposta. Eu estou iluminando a verdade para vocês, e porque o coração de vocês está tão endurecido. Como vocês não conseguem sentir o meu coração? Como vocês andam nos caminhos de vocês e não se importam? Eu tive alguém aí na terra que andava comigo, eu sussurrava, ele sussurrava. E ele me agradou tanto com com o seu relacionamento, com o seu conhecimento do meu coração, que eu peguei para mim. A Davi, eu dei a ele um trono e fiz com que ele fosse, sim, aquele que manifestou o meu Cristo. O meu Cristo veio como que é? A raiz de Davi. Meu filho veio dele, porque eu achei graça ali naquele coração, quebrantado e contrito, um homem segundo o meu coração, porque ele me conheceu. Neemias, ele pôde ser usado para reconstruir algo em ruínas, porque ele conheceu o meu coração. Enoque teve que andar comigo e andou tanto, 365 dias, um ciclo completo, de um tempo na presença de Deus. Ele falou, você completou o ciclo, meu filho, todos os dias. Nós estamos aqui em 49 para chegar a 50 dias, onde Deus quer trazer um sobrenatural, um rompimento para nós, uma entrega diferente de algo novo para nós. E às vezes já estamos murmurando, cansando, é o Homer, né? Amado, isso não é um ritual. Nós vamos fazer 50 dias. Enoque andou um período inteiro, 365 dias sem se cansar, olhando e conhecendo ao nosso Deus, olhando e se entregando ao Senhor. E ele foi arrebatado para si. E o Senhor, para Deus. E o Senhor está falando isso. Será que tem alguém que queira me conhecer nessa profundidade para que eu possa arrebatar para as minhas dimensões espirituais e mostrar o meu coração de maneira mais profunda? Nunca mais Enoque voltou para o céu, para a terra. É disso que Deus está falando. Eu quero arrebatar você e você nunca mais volte para a terra e se envolva com o espírito de dura servidão e com o espírito de ânsia, de raiz de amargura, de estar na casa da servidão. Eu quero arrebatar você. Venha me conhecer. Achegue-se a mim. Eu também me achegarei. Amém? Por enquanto, essa é a minha parte. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Amém. Eu entendo que o conhecimento, ele é um risco muito grande quando não aplicado. Então, por experiência própria, eu já tinha muito conhecimento, só que eu não aplicava na minha vida. Sim. Era sempre uma faca, nunca uma espada. Cortava para lá, para cá não. Sim. Ou cortava para cá até onde eu queria, até onde me interessava, até onde eu deixava. Sim. Porque eu limitava o senhorio de Deus na minha vida.
Então, esse conhecimento, você e eu, nós temos que ficar muito atentos, porque se a gente for ver essa manifestação desse homem chamado que Deus o matou, na verdade você olha ali e fala assim, o Senhor o matou. Mas na verdade, quem o matou? Ou o que o matou? A potência que ele tinha para gerar e ele nega isso. Meu Deus. Então, a potência que você tem para gerar, você tem que colocar para funcionar, senão isso está te matando. Ah, e o senhor não deixa eu ir para frente, não sei quem não deixa, o ministério não deixa, não. É a potência que você não bota para funcionar que está te paralisando. Ninguém tem poder para te parar, nem o Senhor. Porque se ele mesmo estava dando a potência para aquele homem, e ele esperava que aquele homem gerasse, mas quando aquele homem não gera, a potência que está nele mata ele, porque Deus precisava daquela, que algo fosse gerado daquela linhagem. Então Deus vai ter que tirar aquilo. A potência tira e coloca a outra para funcionar. Então, a potência que está em você, no conhecimento que você tem, coloca para funcionar logo, que é isso que está te matando. Ah, eu não sei porque eu estou parado aqui, eu conheço tanta coisa, mas não aplica. Eu conheço tanta coisa, mas não funciona na sua vida. Você conhece tanta coisa, mas não põe para fora. Você tem medo, você tem vergonha, você tem limitações, você tem um monte de coisa. Tudo bem. Mas Deus está falando, coloca o conhecimento para funcionar, porque ele será responsável por você. Tem uma potência aí que precisa ser colocada para fora. Senão isso vai te matar. Sim. Isso vai interromper um processo. Isso vai fazer separação entre você e Deus. O que é para nos aproximar de Deus, que é esse conhecimento, que Enoque então se aproxima de Deus, tem essa intimidade com Deus e é tomado para Deus, com Er foi ao contrário. E isso pode estar acontecendo com a minha vida e com a tua vida em algumas áreas. Esse conhecimento, ao invés de ter um poder de atração, de nós querermos ouvir mais a Deus, estar na presença de Deus, saber o que Deus está pensando, porque para ouvir sussurro você tem que estar próximo. Grito você escuta de longe, mas estamos sendo ministrados que era uma troca de sussurros. E sussurro você tem que estar bem perto. É para quem tem intimidade. É para quem está interessado no que o outro fala. Fala dentro do seu ouvido. É um sussurro. Ah, pastor, mas eu tenho tanto conhecimento, mas não deixa Deus sussurrar. E aí Deus está gritando, porque você está longe, vai, aplica, manifesta, põe isso para funcionar, essa potência, vai, e você nunca quer, a gente nunca quer, a gente nunca quer, até que Deus nos abate, através do próprio conhecimento, que era para nos guardar, nos expõe. O conhecimento ele vai ter essas propriedades, ou ele nos aprova e nos leva adiante, ou ele nos expõe e nos mata. Porque ele não vai ficar parado. Não tem como isso. Ah, para que que você tem tanto? Não, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu não perco nem uma ministração do apóstolo, nem da minha igreja, eu não perco o culto. Tá tudo anotado, tudo organizado, tudo. Tá, e daí? Para que que você está servindo isso? Aonde você está jorrando isso? Isso vai te matar. Aí você conversa com a pessoa depois de 6 meses, não, porque Deus falou comigo aqui, porque Deus falou comigo lá, porque Deus usou fulano, usou ciclano e fez não sei o quê. Mas e aí, irmão, como é que você tá? Não, tô no mesmo lugar, tá do mesmo jeito, tá tudo parado. Então alguma coisa tá errado. Alguma coisa para mim tá fora. Alguma coisa aí tá desconectada daquilo que Deus quer realmente fazer. Estou esperando um comando. Amém. Só que talvez fiquemos esperando o comando e vamos nos perder daquilo que Deus já nos deu, porque esse conhecimento e isso que está dentro de você e o que o Senhor está te mostrando do que está funcionando ao teu redor já é o comando. E Deus está falando assim: você quer que eu falo mais o quê? Uhum. Você quer que eu te oriento mais no quê? Sua vida é desse jeito, sua vida financeira é como se você tivesse desempregado, desempregada, quase para passar fome, na última parcela do seguro-desemprego, ou já com pessoas te ajudando, e você ficasse no sofá falando, não, eu estou esperando Deus falar comigo para eu procurar um trabalho. Vai passar fome, querido. Porque, ou vai passar muita vergonha. Porque não tem que Deus falar com você. A circunstância está falando com você. A situação está falando com você. A obrigação que está sobre os seus ombros já está falando com você. Então é hora de você levantar do sofá, pegar os seus currículos, levar em algum lugar, pedir emprego, ir trabalhar e fazer alguma coisa. Mas nós ficamos nessa espiritualidade
falsificada nesse estelionato gospel, como eu falei esses dias, né, de um estelionato. Muitas vezes somos falsificadores das coisas. E ficamos ali recheando a nossa incredulidade, ou a nossa falta de obediência, ou a nossa falta de aplicação do conhecimento e de todas as coisas que tem nos dando, com palavras bonitas. A embalagem é formidável, mas na essência não tem nada. Por quê? Porque você já sabe o que você tem que fazer. Isso que Deus está te mostrando ao teu redor já é para você pôr o pé já é para pôr o pé na estrada, irmão. Já é para sair dessa situação. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que Deus falar, não tem mais o que Deus mostrar. Mais do que isso. Tá numa igreja que tá uma bagunça, tudo pastor pecando, altar corrompido. Estou esperando Deus falar comigo. Vai morrer. Vai morrer. Porque é para sair de igreja de qualquer jeito? Não. Por guerra, por luta? Não. Tem que esperar Deus falar? Sim. Mas esse comportamento pecaminoso dessa igreja que você está, pastor em adultério, roubando, coisas que a pessoa não quer arrependimento, não quer nada, você sabe de tudo isso e fica lá, estou esperando Deus falar comigo, vai morrer. Deus já falou com você. É hora de você sair, procurar um lugar para você congregar, colocar o conhecimento para funcionar e pôr a sua coisa para realmente ter sentido o que você está aprendendo. Porque senão daqui a pouco, Deus me mostrou tudo. Pastora, eu sei tudo o que está acontecendo lá. Ah, é? E aí? Não, tô lá, tô firme. Tá firme aonde? Sendo ministrada por adúltero? Sendo ministrada por ladrão? Sendo ministrada por esses espíritos que estão atuando? Você está lá fazendo o quê? Me perdoa, irmão, mas para mim você está perdida. Para mim você está fora. Porque esse conhecimento que Deus te deu já é a direção que Ele está te dando. Ó, acabou. Já fez o que tinha que fazer. Agora é hora de pôr o pé na estrada e fazer a sua jornada em outro ambiente. Porque esse ambiente já se corrompeu. Então, aquela vida daquele homem, com certeza Deus falou com ele: vai gerar, vai gerar. Precisa de um filho que venha de você, da sua linhagem. Não quer, não quer, não quer. Morre. Não estou esperando Deus falar comigo. Deus não vai falar mais nada. Porque já tem uma marca sobre você. Já tem algo sobre a sua vida que você precisa colocar para funcionar. Isso é o que Deus está falando com você. Isso é o que Deus está falando comigo. Não adianta em muitas coisas da minha vida aqui, então eu tenho algumas coisas que são fundamentais na minha vida. Eu não posso estar rachado com a minha esposa nunca mais. Eu não posso ficar sem uma paternidade nunca mais. Eu não posso algumas coisas que Deus já tem falado comigo. Eu não posso andar fora de um ambiente de humildade, de fé, de arrependimento. Eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou morrer. Porque eu já morri outras vezes. E eu sei que sem um pai eu me perco. Então não posso ficar sem. Acabou. Não, agora eu já estou bem, eu vou me desligar do apóstolo, eu vou. Vai morrer. Porque o apóstolo é seu Deus? Não, mas é que eu preciso de um pai. Então você precisa entender do que você precisa. O que você precisa? Precisa de tal coisa. Então não fique sem isso. Então isso já é o que Deus está falando com você. Já é o conhecimento que Deus está te dando. Ó, sem isso aqui, sem uma vida de oração, você cai em certas coisas. Não para de orar. Mas chega um ponto, já estou forte, estou robustecida, já faz um tempo que eu não pratico, já saí disso ou daquilo, já vou dar agora uma segurada, já dá. Vai cair. Você está robustecida, já faz tempo que não pratica, dá porque você está orando. Tem uma fraqueza aí que tem que ser alimentada por oração. Então, o conhecimento já está falando com você. Não para de orar. Por que você parou? Eu fiquei 2 anos tão bem orando, buscando, e eu nunca mais me expus a tal coisa. Mas faz uns 2 meses que eu parei, dei uma diminuída, agora eu caí. Agora eu estou esperando Deus falar comigo. O que Deus vai falar com você? O que você está esperando para voltar a orar? Só falta você voltar a orar. Se arrepende da queda que você teve de novo e volta a orar, porque é na oração que você vai estar guardado. Então, a minha vida, por exemplo, eu tenho lá fé, arrependimento, fé, Humildade. humildade e arrependimento. Eu não posso sair disso, irmão.
Porque se eu piscar, eu volto a ser chefe do exército. E Deus está falando para mim, ó, leproso, 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 mantém um ritmo. Então eu não posso me perder disso. Porque eu sei que a minha natureza, eu sei que a minha formação, eu sei que a minha carne, eu sei que meus pensamentos, o meu temperamento, ele é desesperado para ser chefe do exército. Eu detesto receber ordem. Eu detesto ser comandado. Então, eu quero ser chefe do exército. Eu tenho que reconhecer isso. Então, para quebrar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé, tenho que ter humildade e arrependimento. Eu sou um leproso a ser curado por Deus. E eu fico aqui, nessa condição. Aí Deus me curou da lepra, beleza, mas eu continuo, não posso perder aquela memória. Se eu vestir a farda de novo do chefe do exército, acabou. Morri. Então, essa é a minha vida. Essa é a minha essência. Eu não posso me perder disso. Você não pode se perder da sua essência, daquilo que Deus tem falado para você, da rota profética que Deus te deu. Deus tem um caminho para você. Deus tem algo que é para a tua vida que você não vai poder abrir mão nunca. Pastor, quando eu vou poder parar de jejuar? Quando você morrer. Quando você morrer, você para. Quando eu vou poder parar de orar? Você morrer também. Daqui dessa terra. Depois lá eu não sei como é que nós vamos fazer. Mas para parar de orar aqui, pastor, eu queria parar de orar e ficar numa boa. Morre. Não morre. Porque aqui você vai ter que continuar orando. Aqui você vai ter que continuar se humilhando, se arrependendo, buscando a Deus, porque é isso que Deus tem para você. E você está jejuando, orando, pedindo, fazendo campanha, pedindo sinal para uma resposta. Você já tem a resposta. Você já sabe como o teu mundo espiritual funciona. Você já se conhece na sua intimidade. Não adianta querer inventar. Num relacionamento íntimo, depois de um certo tempo, você já sabe como a pessoa funciona. Não adianta você querer inventar outra coisa, que aquilo não vai dar certo. De vez em quando pode acontecer alguma coisa diferente, amém. Mas no basicão, é aquela forma que a pessoa funciona. Acabou. Relacionamento íntimo, homem e mulher. E o teu relacionamento com Deus e na tua caminhada já tem um jeito que você funciona. Não queira inventar moda, porque isso não é para você. Não vá atrás de modismo, não vai atrás de movimento, não vai atrás desse monte de coisa. Ah, tá fazendo. Para. Tá fazendo, mas não é para você. Deus não mandou você sair daí. Você já tem uma receita. Você está se matando por uma receita que você já tem. Meu Deus. Você está se matando por uma direção que Deus já te deu. Você está parado esperando um comando que Deus já te deu. Só coloca o comando que Deus já te deu para funcionar. Hoje dá uma parada, dá uma refletida mais tarde, olha ao teu redor. A sua resposta está aí já. Olha ao teu redor na tua casa, na tua igreja, na tua família, dentro de você. Faça o Senhor lembrar coisas que você já foi ministrada, já fluiu nisso, que já deu certo, por que já deu errado. Aprendeu o que não, o que fazer, mas aprendeu também o que não fazer e voltou a fazer o que não era para fazer. E Deus já te ensinou isso aqui, eu estou te mostrando que é para te ensinar o que não fazer. Irmãos, na minha vida, eu dou muito mais importância, de verdade, o que eu aprendi, o que não fazer. Porque o que fazer é uma bênção. Ah, faça isso, faça aquilo, tal, isso vai te dar avanço. Mas o que não fazer, para mim, me deu muito mais livramento. Então, eu fico muito atento a isso, o que não fazer. Porque é o que afundou meu barco. Eu já sabia o que não fazer e não tinha resistência para isso, e eu fazia. Por causa da desobediência, da rebeldia, do orgulho, da soberba, da arrogância. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então agora eu fico muito atento. O que não fazer? O que não fazer? O que não fazer? Em resposta, em comportamento, em tudo, eu fico muito atento a isso. Mas isso é uma experiência minha. Tenha a tua. O que é para você não fazer? O que te leva a um pecado quando você entra em tal lugar? Não, mas eu vou fazer isso aqui, vou parar por aqui. Não vai parar. Não vai. Porque você sabe que você já tem essa fraqueza e você vai cair nisso. Então, por que você se expõe a isso? Porque você está desafiando algo que você não tem domínio. E o adversário está nos atraindo para esse ambiente, é claro. Você acha que ele está feliz com a tua vida? Está feliz com a minha vida? Se ele puder me atrair para um ambiente de ser chefe do exército, de não me submeter a mais nada, de não ter pai, de não ter ninguém e tocar minha vida, excelente, é tudo que ele precisa, porque ele sabe que a minha derrocada está próxima. Ele sabe que para estragar tudo que foi feito nesses 2 anos é uma questão de 15 dias.
Nossa, pastor, mas você é tão ruim assim? Pior do que você pensa. Muito ruim. Mas pensa num cara ruim. Ruim, chato, orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente. Irmão, você não me conhece. Graças a Deus que você não me conhece segundo a carne. Graças a Porque eu Deus. não presto para nada. E aí, se você olhar para você, talvez você chegue no mesmo entendimento. Você não presta para nada. Sem Jesus manifestando as coisas dele na tua vida, você não presta para nada. Você é um zero à esquerda. E aí você vai precisar pegar o conhecimento, colocar para funcionar, para você sair desses ambientes. Aí às vezes nós olhamos e falamos assim, mas como que Davi conseguiu ser chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus, adulterando, matando Urias, fazendo toda aquela lambança? Para mim, sabe por que ele conseguiu esse status? Porque ele morria pelas ovelhas, que é o que Jesus fez, é o que Deus fez através de Jesus. Deus entregou Jesus, vai lá, filho, morre pelas ovelhas. E Davi, ele estava com as ovelhas, quando veio o leão, ele não saiu correndo, ele matou o leão. Quando veio o urso, ele matou o urso. Quando ele viu um exército lá, ele foi lá e matou o gigante. Então, Davi, ele morria pelas ovelhas. Por isso, para mim, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele morre pelas ovelhas. Ele tem um conhecimento que ele aplica. Ele tem um conhecimento que ele dá a vida dele por aquilo que ele serve, por o Deus que ele acredita. Mas adulterou, matou, fez uma porcariada na vida dele. Fez. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele dava vida por aquilo lá. Então nós queremos reter a nossa vida, nós queremos nos proteger, nós queremos ficar numa zona de conforto e falar assim, não, mas daqui a pouco vai dar tudo certo. Sabe esses jargõezinhos que ficam rolando no meio evangélico? Daqui a pouco Deus reverte o quadro. Daqui a pouco vem um mistério. Daqui a pouco vem um manto. Daqui a pouco vem. Vai. Esperando mistério e manto para você ver. Pastor, você não acredita que existe mistério e manto? Acredito. É do mistério e do manto? Não sou, mas eu acredito. O mistério do manto é a pastora Fátima. Eu não sou de mistério e manto, eu sou mais menos. Mas eu acredito. Só que eu tenho visto nessa jornada minha muita gente se enrolar porque está esperando o mistério e o manto. A virar um manto. Irmão, o manto é você colocar para funcionar o conhecimento que você tem. Esse é o manto. O mistério é você colocar Cristo para funcionar. O mistério é você gerar aquilo que Deus está te mandando gerar para você não morrer. Esse é o manto. Então, beleza. Quer rodar, sapatear, pular, mistério, manto. Faça tudo o que você quiser fazer. Glória a Deus, Deus te abençoe. Que seja uma bênção. Mas não retenha o conhecimento. Não deixe isso que Deus depositou em você ser morte para a tua vida. Nós vamos entender que isso que Deus depositou nesse homem, em Er, foi morte para ele. Mas o que Deus depositou em Enoque foi vida. Porque ele foi lá, foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E Deus falou, cara, eu vou ter que levar você embora. Você está num patamar que não dá para você ficar aí. Essa terra não vai ter como você ficar mais aí. Eu vou levar você para casa. E Deus o toma para si. Então Deus está esperando um posicionamento nosso dentro do conhecimento para que realmente façamos com que as coisas aconteçam. De Neemias, que a pastora falou, quando ele foi servir aquele rei, o rei olha para ele e fala assim: por que você está triste? E ele teme. Mas ele tinha um comportamento tremendo. Ele era um simples copeiro, mas ele estava sempre alegre, a ponto do rei perceber que ele estava triste. Por que está triste o seu semblante? E ele fala: não estaria triste com a terra onde meus pais estão sepultados em ruínas, tudo acabado, tudo destruído? E ele começa a conversar. E o rei se interessa tanto pelo assunto que ele fala assim: o que eu posso fazer por você? Então, Neemias, ele manifesta ali ele expressa ali um conhecimento que ele tinha da situação que estava a terra dele e automaticamente vem a provisão. Automaticamente vem a saída para aquilo que ele precisava. Então, você, dentro do seu comportamento, dentro daquilo que você faz, você vai chamar a atenção do rei e o rei vai falar para você assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Aí você fala:
senhor pode fazer isso, fazer aquilo. Aí depois você vai ler lá em Neemias que o rei fez tudo que Neemias pediu e mais ainda. E ele vai para aquele lugar. E lá estão os magistrados e os nobres como andarilhos. Está tudo destruído e os caras estão sem ânimo, sem alma. Eles estão totalmente arrasados com aquilo. Neemias faz uma reunião e a atmosfera espiritual que ele carrega, ele muda aquele ambiente de destruição. Quando você colocar o conhecimento para funcionar, você vai chegar em lugares de ruína e destruição e a tua voz profética vai ter tanta potência que você vai mudar a atmosfera daquele lugar e o lugar começará a ser reconstruído. É isso que nós precisamos entender. Tem uma potência dentro de você para reconstrução, para construção, para a vida. E você precisa ouvir a voz de Deus e ter as autorizações do rei para ir para esse lugar, porque Deus vai usar você para fazer isso. Aleluia. Deus vai fazer com que a tua vida tenha uma potência para reconstruir esse ambiente. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que nós realmente coloquemos o conhecimento para funcionar. Fosse para resumir isso aqui, como o apóstolo falou, tenha conteúdo para 2 horas e síntese para 2 minutos. Se fosse para resumir isso aqui em 30 segundos, 15 segundos, coloque o conhecimento para funcionar. Esse é o mistério do negócio. Esse é o segredo. Para de acumular, acumular, acumular. Tem gente que eu conheço, e eu como pastor, e a pessoa como ovelha, que não tem um cargo na igreja, ela arrebenta comigo no conhecimento. Ela começa a falar de uns negócios que eu falo, meu Deus do céu, só que está estagnada. Mas está parada. Porque conhece demais, mas não coloca isso para funcionar. Sabe muito, mas não come daquilo. Tem muito estoque, mas está com fome, está perecendo, o barco está afundando. Então coloque o conhecimento para funcionar. Seja um homem segundo o coração de Deus, morra por isso daí. Morra por esse negócio, se envolva a ponto de morte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Gostaria de fazer uma oração agora, pontuando algumas coisas, né? O pastor Alexandre levantou, queria fazer umas orações em nome de Jesus. Eu quero trazer, amados, que o espírito combativo desse dia é Afrodite. E veja que interessante, Afrodite quer uma intimidade com a nossa carne, para poder semear em nós os seus códigos pervertidos. Olha que competição, ou seja, que concorrência que há nesse dia. Qual é o combate do dia? Qual é o confronto do dia? Uma intimidade nos lugares altos, uma intimidade no Espírito, uma intimidade no Cristo que nos regenerou e uma intimidade com a carne caída, uma intimidade com aquilo que é adâmico, com aquilo que é morte. Esse é o confronto do dia. O Senhor está te chamando hoje, me chamando. Eu tenho uma proposta. A luz do meu espírito, cheio do conhecimento, vai te chamar para praticar o conhecimento hoje, a favor de você mesmo, a favor do seu ministério, da sua cidade, da sua vida, onde Deus está te chamando para colocar esse confronto, para funcionar e permitir que a sensualidade, e eu não estou falando de sensualidade sexual, estou falando da sensualidade do pecado, da transgressão e da iniquidade. Quando vamos começar a colocar e essas manifestações por terra com a nossa vida totalmente envolta naquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu gostaria de falar também a respeito de que o saber ensoberbece. Ou seja, nós podemos estar totalmente cheios do conhecimento de Deus e estar ensoberbecidos com esse conhecimento, como o ei, tecai, recala, tuikelebadá, tecai, o que cala do que carrachia, uriala cheia da. O Senhor hoje está te convidando. Icala, tocomana, edecachuco. O Senhor está chamando hoje para você quebrar os seus troféus de conhecimento. O cala, tu que cala, tu que cala, batocoma, na, e calai. Talvez hoje, amados, sejamos tão ensoberbecidos pelo nosso conhecimento, sem aplicabilidade. Estamos lá, e passando a mão dos nossos troféus. Ura, cala, te cai. Olha, mais um troféu. Já terminei o módulo 1, estou em ordem com as minhas aulas. Apóstolo Éder Gregório falou da aula ontem, estava lá, anotei, fiz tudo certinho. Agora mais um troféu. O que leche cai, olá. Amados, o Senhor está te chamando e me chamando para sairmos deste lugar
onde a soberba no nosso coração, por conta do conhecimento, a bagagem espiritual que carregamos dentro de nós. Ei, calo, comanai, o Senhor está te chamando e me chamando. E cala, ei, águas que eu estou movimentando. E eu estou sim contando com aquilo que eu depositei em você. Eu investi em você. O que manda e agora pensa tu que é teu. O necala tu que não teu é meu. O Senhor nos chama, amados, para colocar o nosso conhecimento à disposição dele. Isso não é medalha para colocar no teu ombro. Aquele que estava cheio de medalhas, o Senhor fez tirar a roupagem de capitão do exército, de general de exército, para banhar-se naquele rio, que não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada, mas era o lugar da purificação, da lepra espiritual, da lepra religiosa. O Senhor está te chamando e me chamando para lugares profundos de arrependimento, onde as águas purificadoras estão sendo movidas, remexidas, poderosamente para tirar de nós essa soberba espiritual que entrou por conta do conhecimento. A palavra de Deus diz para nós, amados, o amor constrói, mas aquilo que é o saber, ele ensoberbece. Hoje o Senhor está nos chamando, o kala shwikede kanda shwi. Sabe, amados, tem um hino que chama Pulsante, Pulsante, de uma jovem que chama Ana Roque. Ela tem um lugar que está cheio de vasos ali, cheio de botijas ali. E aí o Senhor vem uma mão com um martelo na mão e começa a quebrar aquelas botijas, começa a quebrar aquelas. Eu fiz artesanato e é algo que cada peça é uma preciosidade para mim, não é? Eu gosto dos meus, mas é feinho, mas não tem acabamento, é isso e aquilo, mas eu amo os meus artesanatos, cada uma das peças. E quando quebrava, eu queria reconstruir e dar um jeito. Meu esposo falava, você não vai jogar fora? Eu falava, não, tem um verniz, tem uma colinha, tem isso, tem aquilo. Eu dava um jeito, porque eu tinha amor naquelas pecinhas, eu tenho amor naquelas pecinhas ainda. Mas o que Deus mostrou naquele vídeo, pensa que foi um vídeo que eu fiquei muito tempo, porque vinha um homem com um martelo na mão e começava a dar as marteladas naqueles vasos maravilhosos. E aquela moça, ela ia se manifestando em dores, em dores, em dores, em pranto, até boca do pó. Sabe, amados, precisamos colocar a nossa boca do pó. Porquanto, estamos ensoberbecidos. Achamos que o conhecimento que temos de batalha espiritual, somos o top the line. O Senhor está falando, você não é top de nada. O que caladu, cacá. Amados, precisamos pôr a nossa boca do pó. Somos um instrumento nas mãos do Senhor para fazer algo que a glória é para Ele. O poder é para Ele. O conhecimento que nós temos deve nos levar a um lugar de humilhação. Todos os dias temos procurado apresentar diante do Senhor. Senhor, nos guarda e nos livra. São lugares altos, onde o adversário vem cheio de pratos de orgulho, cheio de pratos de coisas terríveis para nos envolvermos com a glória. Não sei onde meu esposo pregou a respeito da glória. Nós não temos força para sustentar a glória. É por isso que Deus fala, eu não compartilho a minha glória, eu não divido com ninguém, porque o homem não tem capacidade de tocar a glória e ficar em pé. Deus tem que abatê-lo. Então, amados, vamos tomar cuidado. Vamos dirigir o nosso conhecimento para o lugar certo. Deixa Deus destruir essa salinha de troféu tua, porque nada é teu, tudo é dele. Li uma vez um livro do marido da Rebecca Brown, Daniel alguma coisa, Daniel Yoder, e ele estava tendo um ataque na casa dele a respeito de alguns demônios, umas coisas lá, e a luz apagou. E aí ele foi ao Senhor e falou, Senhor, eu estou trabalhando, estou fazendo isso, aquilo outro, para o Senhor. E o Senhor permite isso acontecer. Ele falou, você está vindo a mim? Vai lutar com os demônios. E aí ele pegou e falou assim, mas como assim? Esse pensamento não é de Deus? Pô, não vou lutar com o demônio? Mas o Senhor é dono de tudo, o Senhor manda em tudo. Aí o Senhor falou para ele, leia João 10:10. E ele falou assim, o Senhor falou para ele, vai, pega a tua Bíblia e leia João 10:10. Ele falou assim, eu já sei o que está escrito em João 10:10. Aí ele falou, então se lembre. Ele não conseguiu lembrar do que estava escrito em João 10:10. O versículo que estava na ponta da língua. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus aniquila o nosso entendimento. Assim, se nós entrarmos por um caminho de soberba. O Senhor está trabalhando nessa rede, amados, até porque o nosso apóstolo, como já disse, está lá num tempo de arrependimento. E uma das coisas que o adversário faz é manter as nossas vidas em soberba, em orgulho.
para não recebermos correções, para não recebermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco profundamente e quebrar da nossa vida o culto misto. O culto misto ele começa quando há uma competição entre um altar levantado para Deus e um altar levantado para nós. É sempre assim. O último, sempre, em última instância, o ídolo que está no nosso coração somos nós mesmos. Eu queria que meu esposo me amasse, ele me aceitasse, que os pastores me aceitassem com o dom espiritual que eu tinha e tenho até agora. Mas para quê? Para satisfazer a mim mesma. Para satisfazer a egolatria que havia em mim. O último ídolo e o primeiro ídolo do nosso coração sempre somos nós mesmos. Não adianta a gente culpar, então, né? É porque eu idolatrava o meu marido. Ele é um co-ídolo. Ele é o segundo ídolo do teu coração. O primeiro é você. E esse é o mais difícil de destruir. Porque ele está em nós, arraigado à nossa carne. Ele está misturado com a nossa carne. Por isso que nós precisamos da mistura do Espírito Santo. Que o Senhor toque o nosso coração hoje, amados. Em nome de Jesus. Eva, ela se perdeu porque ela buscou aquilo que ela já tinha. Deus falou para ela: você tem a minha imagem e a minha semelhança. E Satanás chegou e falou para ela: você precisa ser semelhante ao Senhor. Seja como Deus. Ele está escondendo de você. Ela já tinha a semelhança de Deus. O que Deus estava falando para ela: abstenha-se, é de conhecer aquilo que era a desobediência. E ela não entendeu isso, por conta da cobiça do coração dela. Estejamos atentos, porque o adversário pode nos enganar, fazendo a gente buscar aquilo que a gente já tem dentro de nós, através de um conhecimento pervertido, que a língua bífida, enganadora de Satanás, vem para plantar os ovinhos de serpente e os seus ovinhos de aranha para nos enredar, para nos iludir, nos enganar. Nós estamos em tempos perigosos, muito perigosos, porque nós, como rede apostólica, estamos crescendo demais no conhecimento e no entendimento. O Senhor tem nos dado coisas profundas, posicionamentos de guerra tremendos, coisas poderosíssimas. Mas se nós nos ensoberbecemos, e cara, o Senhor nos abaterá. Então você faz parte de um corpo, seja responsável por o que você carrega nesse corpo, porque podemos levedar a massa inteira por conta do nosso pecado. Lembre-se que Acã, por causa de tomar uma capa babilônica e colocar embaixo da sua tenda, o Senhor teve que abater o povo que saiu para destruir uma tribuzinha pititica. 3.000 homens fariam o serviço, mas foi derrotado. E aquele homem, Josué, foi e pranteou diante de Deus, falando para Deus: Deus, aquele povo, nós voltamos as costas contra o nosso adversário, não conseguimos vencer um povinho de nada. O que esperar do teu grande nome? O Senhor esqueceu de nós? Deus falou para ele: você vem para mim? Vai vir no meio do teu arraial aí. Tem coisa escondida, tem capa de Acã. E nós, como rede, precisamos nos posicionar e permitir que o Senhor coloque em nós uma marca profunda de leproso. Você está preparado? Eu estou preparada? Será que, pelo meu caráter, meu esposo, ele entendeu que ele não presta? Será que eu já entendi? A boazinha da história? A vítima, entre aspas, da história? Ou será que eu sou uma falsa humilde? Ou será que eu me revisto na minha própria justiça? Ou será que eu estou envolvido? Irmão, só um pouquinho, caiu aqui. Deixa eu mandar mensagem para ela, tá?
Aguenta aí, irmãos. Tô tentando resolver aqui, tá bom?